nós temos, é claro ainda, estamos confusos e a gente ainda vive muito o ego, o egocentrismo, o egoísmo, o orgulho. Ficamos muito raivosos, ficamos cheios de mimimi. Não, eu não quero isso não é como eu quero, então eu fico chateado, fico nervoso. Não, você combinou o horário comigo e você não cumpriu o horário, isso não se faz, e essas coisas, fico de bico, fico emburrado, você não aprendeu, você não... Ai, eu estou muito chateado, estou muito revoltado, porque nada acontece como eu quero, e nós, por um atraso, por ilusões, nós entramos por um caminho material, esquecemos durante muito tempo o espiritual de fato. Por que de fato? O espiritual não é a igreja, não é um templo, o espiritual é o nosso templo interior. É aqui, dentro, né? É sentir que nós somos o amor, que nós não perdemos nada em amar, pelo contrário, nós ganhamos. Nós não somos bobos quando a gente não responde à altura. E você, não respondeu à altura? Não, eu entendi, compreendi. Mas como você é trouxa, hein? Como você, quando eu fiz a primeira faculdade de administração, depois eu fui fazer uma tese, e eu não estava muito preparado. E aí o pessoal, mas por que você não respondeu? Porque eu fiquei muito nervoso para fazer o meu TCC, sabe, aquela coisa, eu fiquei muito nervoso, e o pessoal falava, se você não está pronto, sabe assim, uma coisa horrível, aí eu fiquei mais nervoso ainda, e os meus colegas falam assim, se eu fosse você, eu teria respondido, teria mandado um processo, teria feito, onde já se viu, calma, calma, né? Então a gente precisa sempre manter calma, nós precisamos sempre ficar tranquilos, sossegados. Não é porque uma pessoa tira a mão no carro assim para fora e faz aquele gesto horrível que você vai aparelhar com ele. Quantos assassinatos a gente já viu por ignorância, por ignorar, por discussões no trânsito, minha gente. Inclusive tem vamos dizer, uns dados que levantaram quantas pessoas morrem no trânsito. Quantos vizinhos não se falam mais, fazendo uma guerra horrível, né? Porque a pessoa coloca o lixo na sua... Mas coisas, né? Porque aí que tá, nós precisamos nesse momento, nesse estágio que nós estamos, nós precisamos nos autoconhecer. Porque quando você se autoconhece, você sabe que você é amor. Né? Aí você se volta para esse amor de você e você consegue expandir este amor. Você sabe como se relacionar com este todo, ou seja, com o mundo. E aí que está, é muito interessante, quando você começa a entrar nesse amor e você começa a se relacionar com as pessoas, dentro deste amadurecimento, dentro desta fase do amor, que é uma fonte interior inesgotável de benesses, o que acontece? Você não atrai mais coisas negativas para você. Você começa a atrair coisas positivas, né? Isto explica qual estágio que nós estamos vivendo agora, hoje em dia. Nós estamos no momento de purificação. Que purificação é essa? Purificação porque nós fizemos até agora. O que nós fizemos conosco? Nós fomos muito egoístas, muito orgulhosos, né? Maltratamos muitas pessoas. Quisemos ter, não é isso? Vivemos sempre num excesso e agora nós estamos aprendendo o quê? Vivermos com o necessário. Falamos besteira, falamos muito, não sei o que. Hoje nós estamos vivendo com máscara para falar menos, olhar mais, escutar mais. Olha tudo que está acontecendo. Nós hoje, né, os seres da Terra, nós estamos descobrindo que nós somos energia, uma energia chamada amor, capaz de nos relacionarmos,
de produzirmos amor através do nosso sentir, interagindo com todas as pessoas que estão na nossa volta, através da oração.